Boa tarde, Milena. Olha só, Milena, Iana, Carolina, eu estou aqui para conversar com vocês, sabendo o que vocês querem fazer, se ingressar no audiovisual, responder perguntas pertinentes ao curso. Então, por favor, se vocês querem falar, tudo bem, senão fica aí um pouquinho mais, até aparecer mais gente querer participar. Tá bem? Mas fiquem à vontade. Boa tarde, Afonso. Não sei se dá para me ouvir. Tá te ouvindo, Milena, tranquilo. Que bom. É, não, eu vim mais para conhecer mais do curso, eu vi sobre no site, eu queria saber um pouco mais sobre como é. Foi excelente. Olha só, esse curso ele se compõe de 6 palestras, né, de 2 horas, sobre as diversas etapas da construção de um filme. Tem uma coisa em cinema que é muito interessante. Cinema, o audiovisual, a gente fala de cinema porque tudo que você faz com as imagens em movimento, com som, é cinema, o audiovisual em várias áreas, né? Você, do longa-metragem até o comercial, até hoje em dia tudo que aparece na internet, cinema, né? Então, o cinema tem uma coisa muito interessante que é o workflow, que a gente chama o fluxo de trabalho. Ou seja, um filme, você começa com uma ideia, um roteiro, né? O desenvolvimento desse roteiro, aí geralmente pressupõe uma pequena produção. Mesmo que você está fazendo uma coisa em casa, você precisa de uma câmera, você precisa de um tripé, você precisa de uma iluminação, enfim, você precisa de gravar o som. Então, tudo isso, qualquer coisa que você faz em cinema, está envelopado, está dentro de uma pequena produção. Depois disso, você tem o roteiro, você desenvolve, você entrega a um diretor ou uma diretora, ou você mesmo está fazendo a coisa por si só. Mas para fazer isso, você tem que gravar. Aí entra a cinematografia, que é a gravação da imagem. Junto disso, existe a gravação do som. Você grava, você faz, ou segue o roteiro, faz uma coisa simples, mas você depois tem que cortar, tirar as coisas boas, tirar as coisas más, juntar, mixar com uma imagem, com outra. Enfim, aí tem o que se chama edição, a edição da imagem e a edição do som. Todas essas 2 fases são muito importantes. Logo depois disso, você tem a mixagem do som, que é a parte de pós-produção. A gente chama preparação, produção e pós-produção. São os estágios da produção de um filme. E logo depois da mixagem do som, você tem a correção de cor, que a gente chama também de colorimetria, onde você corrige as cores da imagem e tudo. Enfim, o que é interessante é você, se você quer entrar nessa profissão, se você quer começar essa atividade, é você conhecer a atividade como um todo. Porque o que acontece? Você só vai progredir o que você quer fazer em cinema se você tiver integrado com uma equipe. Se você quiser fazer uma coisa sozinho, você pode fazer um blog na internet, gravar uma imagem no vertical com o teu celular, mas se você quiser entrar nessa atividade, e aí vem o lado vocacional, né? A gente vai falar sobre isso agora mesmo, você tem, então, que entender que cinema se faz em equipe. Se você quiser fazer uma coisa mais elaborada, um roteiro, um documentário, um curta-metragem, ou mesmo se integrar profissionalmente na atividade como um técnico ou uma técnica,
você precisa entender que existe um todo, o cinema é um todo, e essas áreas você não pode saltar, entende? Esse fluxo, esse workflow que a gente fala da formação do filme, você não pode saltar. Você pode filmar, assim, documentário é muito comum. Ah, não precisa de roteiro, você vai filmando tudo que vem na tua cabeça em relação ao tema, evidentemente, que você está fazendo, mas depois você vai ver que você vai precisar de um roteiro. Você tenta saltar uma parte, mas você não vai conseguir, porque o filme, a produção, a feitura do audiovisual segue esses momentos. Então, nesse curso, o que a gente faz é trazer esses professores dos outros cursos, que são profissionais já, que entende, conceituados na atividade, que vão mostrar cada uma desses momentos do audiovisual. Então, você tem uma formação sólida, né, para aquilo que você quer fazer. Outra coisa que é interessante nesse curso, e é muito comum em cinema, eu digo sempre de brincadeira, mas é uma verdade, todo brasileiro e brasileira que gosta de cinema e que quer entrar, quer dirigir. Todo mundo nasce diretor de cinema. Mas não é tão fácil quanto a gente imagina, e que a gente imagina, porque no diretor ou na diretora vem uma quantidade imensa de responsabilidade. É isso? Então, o que é interessante nesse curso também é o lado vocacional, ou seja, você vai ver a partir de cada um dos instrutores que falam para vocês 2 horas de cada matéria, que você, de repente, você gosta mais de uma coisa que a outra. Você gosta de figurino, você gosta de arte, você gosta da técnica da cinematografia, você tem uma criatividade muito grande ao escrever, então você quer fazer roteiro. E outra coisa interessante em cinema é que cada uma dessas matérias, elas são ligadas no fazer o filme, mas elas são diferentes, elas têm as suas teorias, as suas técnicas, os seus protocolos de feitura, bem diferentes de uns dos outros. Então, o que a gente desenhou nesse curso é esse entendimento genérico, generalizado da atividade do audiovisual. Então, o nosso objetivo é que você tenha uma formação básica forte para quando você entra num set de filmagem, como muitos alunos e alunas aqui fazem, outros cursos nossos que terminam em fazer filmes, você saiba do que cada um está falando, entende? Porque a gente faz curta-metragens aqui na escola, tem um mínimo de 30 pessoas. Para você fazer um curta-metragem de 1 minuto, 3 minutos, uma filmagem, você pressupõe 30 pessoas trabalhando ao redor de você. Então, é interessante você saber o que está acontecendo, né? Então, outra coisa é a nossa metodologia. Essa escola ela está sendo desenhada, foi desenhada e é desenhada num método que nós chamamos de fazendo filmes pro, ou seja, profissionalmente. Então, os cursos, depois de aperfeiçoamento, de introdução ao aperfeiçoamento, eles seguem esse workflow. Então, você vai ver lá, se você entrar no site e você clicar em Fazendo Filmes Pro, que é o nosso sistema, você vai ver que em cada fase da produção de fazer um filme, você vai ter outros cursos em que você vai se aperfeiçoar naquela área, se é que é aquela área que te interessa,
Ou, às vezes, mais do que um curso. Por exemplo, você vai fazer direção. Quando você vai dirigir, você vai necessariamente ter que dirigir atores, dirigir pessoas. Falar, você faz assim, você faz assado. Você vai ter que dizer para o fotógrafo, olha, a câmera é melhor assim, essa luz não está boa e tal. Então, a pessoa que faz a direção, geralmente ela faz a direção de elenco, ela faz de elenco, a direção de atores, a produção de elenco, porque a escolha de atores e atrizes é muito importante. Faz curso de roteiro para entender como é que se escreve, como é que se interpreta um roteiro, e por aí vai. Então, esse curso especificamente é um curso que mostra tudo isso. Então, eu vejo aqui, olha, são 6 aulas, né? Começa roteiro cinematográfico, direção cinematográfica, direção de fotografia, direção de arte, captação de som e edição da imagem de som. Então, é uma coisa básica, né, dada online, ao vivo, que a gente acha muito importante. Nós não temos cursos automatizados, é o que a gente chama de EAD, curso gravado, porque justamente você tem questões e aqui ao vivo você tem um mentor, como eu estou aqui para responder coisas e perguntas, porque as pessoas precisam responder perguntas. Então, nossos cursos são todos ou presenciais ou online ao vivo, mas você tem sempre uma mentoria ali ativa para responder, para te guiar, para não deixar você fazer coisas erradas, mas ao mesmo tempo com uma liberdade de criatividade, de escolha. Nós temos diretores de fotografia acompanhando a filmagem, mas ele não vai dirigir a fotografia. Vai estar ali junto, vendo se o diretor de fotografia não está configurando a câmera errada. Se você escreve um roteiro, pode ser uma coisa primária que você não esteja se comunicando, então a pessoa do roteiro vai te responder. Enfim, a nossa metodologia é mentoria ao vivo e o fluxo, né, do fazer o filme. Porque isso todo mundo quer. Você fala, vou integrar no audiovisual. Não é assistir filme, não é você quer fazer alguma coisa em cinema, você quer fazer alguma coisa no audiovisual. Então, esse curso é para isso. Não sei se eu me coloquei bem, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, Milena, pode perguntar, por favor. Não, foi ótimo mesmo. Obrigada. É, era isso que eu estava em dúvida, como que funcionava e como era essa introdução. A introdução é essa, é você conhecer essas diversas fases do fazer o filme. Porque é isso que a gente quer, né? Que as pessoas, se quer entrar no audiovisual, é importante que você saiba dessas coisas todas. Esse é um curso que a gente não abre mão, porque é muito importante as pessoas entrarem nos outros cursos com uma visão genérica, entende? Do que é fazer cinema, do que é fazer audiovisual, não é isso? É isso aí. Não sei se te respondi bem. Respondeu, obrigada. Então, tá bom, gente. Então, olha só, a Ana não quer fazer pergunta nenhuma, mas eu agradeço a Boa presença. noite. Oi? Boa noite. Não, Boa noite. acho que as minhas perguntas foram respondidas, né, pelo que o senhor falou. Eu já sou da área de fotografia Sim? e sempre tive muito interesse nessa parte de audiovisual, cinema. Já sou da publicidade também, então eu tenho uma ideia por trabalhos e coisas que eu faço por fora, mas eu me interessei bastante nos cursos
eu estava vendo mais fotografia, assistente de direção, que é uma parte que eu... são as duas partes que eu mais tenho, já tive contato. E aí eu vi que tinha esse de ingressão e imaginei que realmente fosse o que o senhor explicou, que é uma visão geral de todos os times, né, que participam da produção, como um time geral mesmo, né, todos os núcleos da produção. E que aí o que eu ia perguntar, mas que você acabou de responder, que era se você recomendaria a gente realmente fazer primeiro o curso de ingressão para ter uma noção básica de todas as áreas, do que nichar, do que, por exemplo, eu já estudo fotografia, então, quero saber mais sobre direção fotográfica. Ana, não, seria legal você fazer primeiro de ingressão para ter uma noção e depois ir para o nicho que a gente quer, enfim. Agora, se você já tem a vocação, assim, se é o que você gosta já de fotografia, eu já entraria, por exemplo, se você entrar, existe um curso muito interessante chamado Começando a Filmar Digital, que é dado por um instrutor super experimentado, ele é um diretor de fotografia da Record, que inclusive ele trabalha não só em cinema, ele fotografa longa-metragem, mas televisão, ele tem muita experiência, e ele tem um curso específico sobre começando, introduzindo você a câmera, a exposição, a iluminação, isso e aquilo. Eu tenho um curso de direção de fotografia, mas já é muito avançado, sobre a tecnologia da câmera, da iluminação. Eu não recomendo para quem está introduzindo, mas se você já está, o que é importante é você chegar perto, entende, fazer um networking, conhecer pessoas, né, integrar assim, no sentido que o ambiente de escola é sempre isso, começa a conhecer pessoas e você criar a tua reputação e criar o que a gente chama demo reel em inglês, né? O rolo de demonstração. É que as atrizes chamam de booking, né? Você cria um portfólio visual teu das coisas que você fez, das coisas que você está fazendo. A gente é muito ligado a isso. No audiovisual, eu vou me estender até a isso. Quando você está começando, mesmo no começo da carreira, você tem que ter 3 coisas que são muito importantes, que eu recomendo vocês ficarem de olho. Currículo vitae, que é o currículo, é assim, a quantidade de teoria que você já recebeu numa escola ou de cursos e certificados que você tem. Olha, eu já fiz esse curso aqui, eu já fiz um curso na Globo, eu fiz isso. Você põe lá a tua instrução, a tua escolaridade. Faço completo, eu tenho um curso universitário, eu tenho isso. Tudo isso aí conta quando uma pessoa que não te conhece precisa de um trabalho, ela quer saber o teu grau de instrução, evidente. Geral, nível de escolaridade e nível específico. Já fiz esse curso de câmera, ou eu já fotografei um curta-metragem. Segunda coisa é o rolo de demonstração. Sei o que é. É um filmezinho que você faz com as coisas que você já fez, cola de uma certa forma, com o teu nome, depois atrás com um elemento de contato, mas com algumas cenas que você já tenha feito. A gente faz muito isso aqui, né? Então, a terceira coisa, que talvez seja mais importante, acredite ou não, é a reputação. Porque, como eu expliquei que cinema é um trabalho de equipe, você vê numa equipe uma pessoa que está sempre solícita, que não, deixa comigo, deixa eu fazer isso, você quer alguma coisa? Ou que tenha uma personalidade gentil num set de filmagem, porque o set de filmagem parece uma festa, tem tanta gente, é uma coisa animada, enquanto não vai rodar, que claro, quando vai rodar, todo mundo faz silêncio e tal. Tem pessoas que não se sabem comportar,
entende? Que criam conflitos, que confrontos. E essas pessoas são deixadas de lado. Você tem que criar uma reputação e dizer, olha, essa pessoa é uma pessoa doce, é uma pessoa delicada, gentil, não confrontacional e competente, é responsável, chega na hora, cumpre as tarefas que lhe são passadas. Isso também é muito importante. E essa coisa é onde é o mais importante. Quando você trabalha numa equipe, os organizadores, os produtores, as pessoas, enfim, que estão liderando aquele trabalho especificamente, detectam essas pessoas, entende? Tanto é que, assim, na nossa escola, muitos dos nossos instrutores foram alunos nossos, são alunos que a gente viu, pô, esse cara sabe mais, essa menina sabe mais do que a gente imagina, ou então entra com um querer tão grande que se integra na área de produção, se integra na área de edição, enfim, entende? Então, eu também recomendo que vocês entendam isso, entende? Porque se você quer ingressar, é bom você saber, né, o que você precisa para continuar e como é que... Hoje em dia, o audiovisual, que é uma indústria incrível, imensa no Brasil, que vai da televisão, dos streams, da publicidade e até agora das mídias sociais, ele não tem uma organização como nos Estados Unidos. Por exemplo, eu estou nesse momento em Los Angeles. Você vê até que a minha claridade aqui é muito mais cedo. Aqui são 2 da tarde, aí 2h22, aí vocês são 7h22. Então, aqui nos Estados Unidos, você tem um agente. Então, o agente, ele conhece todas as produções, ele conhece você, ele te representa, ele te oferece. Entende? No Brasil, isso não existe ainda. Nós temos lá, até eu aconselho vocês a entrar no nosso site e ver networking. Nós temos uma área em que você pode se inscrever e colocar a tua por função. Então, quando aparece um trabalho, a gente põe uma mensagem lá, ó, estou procurando isso ou aquilo. Essa pessoa, às vezes, no Ceará, em outro lugar do Brasil, que as pessoas não têm contato, buscam lá. Muito bem. O que eu estava falando é que, quando você entra... no Brasil você não tem essa organização. Então, a forma de entrar, geralmente, é entrar numa escola, produzir alguma coisa, produzir um curta-metragem ou se envolver numa atividade em que você possa produzir um rolo ou você conhecer pessoas e que o ideal é quando o teu filme vai para um festival, não é? E você vai para esse festival, você conhece muito mais gente, aí você vai se relacionando, isso se chama network, né? Você está criando a tua rede. A gente também recomenda, e eu recomendo para vocês mesmo, fazendo o curso ou não, que vocês criem os seus Instagrams, criem os seus elementos de expressão no audiovisual nas mídias sociais. Porque é muito importante as pessoas te conhecerem, conhecer suas gracinhas, seu gato, seu cachorro, mas que você esteja presente na mídia social. Isso é muito importante, porque depois as coisas que as pessoas vão entendendo o que você está fazendo. Então, gostam do filmezinho teu, bota um clique, agora mesmo... Enfim, você precisa de criar... Para ingressar, você tem que fazer parte desse network. E, de uma certa forma, a escola é muito importante para isso, não é isso? Mesmo de formas virtuais, como nós estamos agora, eu estou em Los Angeles, vocês estão no Rio, nós temos alunos que vieram de Portugal,
vieram da Europa fazer curso conosco. Vem gente do Brasil, às vezes a pessoa faz um curso online, por exemplo, de direção, ela faz a parte teórica com o Chu, depois vai ter a filmagem, porque a área de roteiro, nossa escola faz assim, a área de roteiro produz os roteiros, manda para a direção. A direção, a gente escolhe os roteiros e tal. Os diretores, as diretoras desenvolvem, vem o pessoal da cinematografia, do som, a gente filma, manda para a edição, tal. Então, os alunos estão participando de tudo isso aí. É isso? Então, você vai conhecendo gente, mas e você vai conhecendo gente, inclusive virtualmente. Você faz contatos, entende? Virtualmente, porque as pessoas, num curso online, estão em qualquer lugar. Aliás, eu não perguntei a você, Ana, você e a Milena estão aonde, em termos de geográfico? Eu estou no Rio. A Eu Milena? também sou do Rio. Rio de Então Janeiro. olha só, mesmo que vocês façam um curso ou não, faz uma coisa, entre em contato conosco, vocês olhem nos cursos de direção, a maior parte dos cursos do Fazendo Filme, vocês vão ver lá que tem as datas das filmagens. Se vocês quiserem, aí você, quando vê a data, perto da data da filmagem, entra em contato conosco e pede para você participar, entende? Como espectadora, como ouvinte, vocês vão lá ver as nossas filmagens. Vocês estão no Rio, vão visitar a escola. Porque é bacana você ver, né? Se você não conhece ainda, ver um set de filmagem mais profissional, entende? Com iluminadores, com direção de fotografia, com os instrutores ali. É muito bacana. Então, façam isso. Beleza? Beleza. Então, eu espero que eu tenha explicado, então, que curso é esse, mais ou menos explicado como é que a escola funciona, a nossa metodologia. Eu agradeço a presença de vocês. Qualquer coisa, escreve aí no contato, a Luana, que é o nosso atendimento, um amor de pessoa, vai responder as coisas para você pelo WhatsApp ou pelo áudio, entre 1 e 18 horas, e aí a gente vai falando, beleza? Beleza. Então, deixo um abraço para vocês e a gente vai se vendo, tá? Tá bom. Com certeza. Então, um abraço, boa noite para vocês.